né, estávamos falando de uma função que ela pode ter pontos críticos. Estou mostrando no R2. Claro, a função aqui é no R3, logo eu vou fazer aqui a conta no R3. Mas, de uma forma geral, pontos críticos são pontos de máximo, de mínimo ou de inflexão. Aqui a gente tem ponto de máximo e ponto de mínimo. Por quê? Porque para essa região, esse é o ponto mais alto. Para essa região aqui, esse é o ponto mais baixo. Ok? Então, isso são pontos de máximo ou mínimo. Assim, isso a gente vê visualmente, né? Mas, pensando no ponto de vista do cálculo, a gente pode associar a pontos de máximo e mínimo retas horizontais, como essas retas laranja que eu desenhei aqui. Elas são horizontais, elas são paralelas ao eixo X. Por que isso ocorre? Né? Em pontos críticos, isso sempre ocorre. Porque os pontos críticos, eles têm uma reta tangente associada, que é justamente essa reta laranja, que, pela natureza do ponto crítico, por ele ser o ponto de máximo da função, a inclinação horizontal é eixo x. Vamos pensar no caso onde não é ponto crítico, como por exemplo aqui. Né? Aqui a gente tem uma reta tangente. O que é uma reta tangente? Uma reta que passa tangencialmente, que passa ao lado. Ou seja, que passa só neste ponto da função. Por exemplo, essa aqui está passando em vários pontos da função, né? Mas essa aqui que eu acabei de desenhar, não, ela é tangente, ela passa apenas no ponto verde que eu desenhei. Por definição, ok? A gente obtém isso fazendo derivadas. Mas a gente nota que essa reta laranja que eu acabei de desenhar, ela não é horizontal. Ela é uma reta inclinada. Ela tem um ângulo aqui com o eixo x. Agora, essa reta aqui, nos pontos críticos, as retas tangentes nos pontos críticos, elas não têm um ângulo com o eixo x. Elas são retas horizontais. Como elas não têm um ângulo com o eixo x, então significa que o ângulo com o eixo x é zero. Certo? Então, por isso que o estudo da derivada, já que é por meio da derivada que a gente encontra a reta tangente a um ponto, é importante para encontrar pontos críticos, ok? É isso que eu vou escrever aqui. Eu vou escrever um baita textão, mas eu escrevo rápido, tá? E depois isso vai te ajudar a compreender a matéria. Eu também depois vou te enviar uma apostila bem concisa de cálculo 1, cálculo 2, vai te ajudar muito também na hora de estudar, tá bom? Perfeito, obrigada. Nós vamos seguir ela para as nossas aulinhas. Então, é um material ótimo. só para você se sentir bem, assim, pés no chão. Vai funcionar bem aqui. Vamos lá, então. Pontos críticos são aqueles onde a reta tangente é paralela ao eixo x. Normalmente são pontos de máximo, mínimo ou inflexão. Para obter pontos críticos, devemos derivar a função e igualar a derivada a zero, pois uma vez que a derivada no ponto é numericamente igual ao coeficiente angular, se queremos um ponto crítico, o coeficiente angular de uma reta paralela ao eixo x é zero. Ok? Então tá aí um texto e eu vou, claro, fazer toda a conta aqui para explicar, mas isso resume muito brevemente toda a teoria do cálculo, que envolve, sei lá, 3 meses de aula, tá? Estou tentando resumir 3 meses aqui numa frase. Total. Então, claro que vai ser debilitoso, né? Mas vai dar boa, relax. Então, vamos pegar a nossa função aqui, está aqui. Agora a gente vai derivar, porque como eu falei ali, derivar é importante para isso, né? Mas, diferente de uma função no R2, né? Aqui nós temos duas variáveis, o x e o y. Normalmente a gente só tem o x, né? Lá no cálculo 1 é só x. A gente, no cálculo 2 tem mais variáveis, não é mesmo? Sim. Tudo bem. Tem como derivar também, por meio das derivadas parciais. Então, nós pegamos essa função e derivamos parcialmente. Derivar parcialmente é bem tranquilo. É simplesmente você escolher uma variável. Aqui eu escolhi x para derivar primeiro, depois a gente vai derivar y. E tudo que não for x é considerado constante. Ok? Então, o y, apesar dele ser uma variável, né? Numa derivada parcial, por isso o nome parcial, o y vale como se fosse uma constante. Ok? Então vamos derivar só o x. Agora eu lhe pergunto, vem novamente a pergunta chata. Você saberia derivar isso apenas em x? A única derivada que eu realmente sei é a da substituição, mas as outras eu não. A derivada da substituição. O método por substituição que você vai.
Eu acho que tu tá falando da regra. Ó, eu acho que tu tá confundido com integral. Pode Tá ser. confundido com integral. Pode ser, pode Não ser. existe derivada pela substituição. Existe no máximo a regra da cadeia. Já ouviu falar dela? Já ouvi falar, mas eu eu tive isso faz 2 semestres, eu já tô. Já esqueci, né? É, Normal, normal. Eu sei porque eu dou aula disso todo dia, umas 10 horas por dia, há 15 anos, então, tipo, tem que saber, né? Uma hora ou total. outra o cara não pode mais enrolar. Mas assim como acabou, como começou a aprender agora, né? Natural não saber. Então, eu vou te mandar agora no WhatsApp uma tabelinha. Deixa eu lhe mandar uma tabelinha, que é a tabelinha das derivadas integrais. Você vai olhar só para a coluna da esquerda, pois hoje nós só estamos vendo derivadas e a coluna da esquerda é a coluna da derivada. Okay? De uma forma geral, existe a derivada pela definição, onde você usa toda a técnica lá da fórmula de Newton e tal para derivar. Sim, o Newton aparece aqui também, ele não é só da física. Ele, por sinal, inventou o cálculo. E, bem, mas a gente não faz esse método sempre. A gente usa a tabela de derivadas. De certa forma, a gente decora métodos, ok? Então, decora soluções, como tem aí nessa tabela várias soluções que tu tem que decorar, ou Sim, lembrar, as ou saber fazer. regrinhas, né? As regrinhas, basicamente. Bem, não são bem as regrinhas. Assim, de certa forma é, porque no começo da tabela ali elas estão, mas não estão explícitas. Mas, de fato, aqui, além de saber as decorebas que tem na tabela, a gente tem que saber algumas regras. Em especial, a regra do produto, tá bom? Existe uma regra de derivada chamada regra do produto. Como é que a gente vai ter que utilizar aqui para derivar? Como é que a gente usa a regra do produto? Bem, aqui tu consegue verificar que tem uma multiplicação bem evidente, né? O x e o y está multiplicando tudo que está dentro do parênteses, não é mesmo? Sim. Bem, a regra do produto tem a ver com esse produto, multiplicação. Então a regra do produto funciona da seguinte forma, se liga. Bem, vou pensar num primeiro momento para uma derivada de uma variável só, né? Porque é lá que a gente aprende as regras para depois derivar parcialmente. Então, vamos supor que a nossa f de x, a função que eu quero derivar, seja uma outra função g de x vezes uma outra função h de x, que é o que está rolando aqui, né? Eu posso, por exemplo, chamar este maninho aqui de g de x e este outro aqui de f de x, tá bom? G e Uhum. f, beleza? Não, f não, h, eu chamei de h, vou chamar de h de novo. Né? G e h, beleza? Vou até pintar aqui para ficar mais claro. Então, não é que é duas funções diferentes, daria gráficos diferentes e tal, não, é uma só. Só que tu consegue perceber ela quebrada ali, né? Duas partezinhas, opa, duas partezinhas. Então, a derivada disso aqui, é bom quando a gente repara isso, porque a gente pode usar uma técnica, uma decoreba também, que é uma propriedade. Que a derivada de uma função que pode ser escrita dessa forma é igual a derivada da primeira. Então, esse símbolo, essa linhazinha significa derivada, tá bom? A Uhum. derivada da primeira vezes a segunda normal, ou seja, não derivo, só escrevo ela, mais a derivada da segunda, olha a linhazinha ali, vezes a primeira normal. Ok? Uhum. Então é isso. Então, de certa forma, é só montar o quebra-cabeça. Você vai identificar G e H, que foi o que nós já fizemos, vai derivar G e H, e depois vai montar o quebra-cabeça. Olha só que coisa bonita. Então, como nós estamos falando de só derivar em x, né, porque estamos falando de derivada parcial, o y vai ser como se fosse um número, tá? Vamos tratar ele como se fosse um número constante. Vai acontecer nada com ele. Além do que aconteceria com o número, quero dizer. Então, primeiro vamos derivar a g'. Né? Bem, se g, olha só, é sempre bom fazer uma tabela. Se g é x, y, então qual que é a derivada de xy? Me fala. Sabendo que tu está derivando em x, tá? Você vai fazer a de X. Calma. Derivada de De xy. X. X vezes y, isso. Qual que é a derivada de x vezes y, considerando y como se fosse um número? Não é uma coisa que varia aqui nesse momento. Só o x varia. Vai ficar a derivada de X vezes Y mais Derivada de x vezes y. Por quê? Porque o isso. y é um número. Então não tem Não esse fica que nem o mais que. primeiro, então. Tipo, não são duas É como se tu diferentes. estivesse derivando 2 vezes x. Uhum. Só isso. A derivada de 2 vezes x a gente sabe que é 2. Porque, né, deriva o x, derivada de x é 1, né? 2 vezes 1, 2. Uhum. Então aqui tu vai derivar o x. Então vai sobrar só y.
Entendeu a ideia? Da mesma forma que aqui só sobrou o 2, aqui só sobrou o y. Porque o y é uma constante aqui, da mesma forma que o 2 é uma constante aqui. Entendeu? Uhum. A ideia é essa, tá? Beleza. Então, a ideia ela é esquisita, mas derivada parcial é desse jeito mesmo. Eu não tenho outra forma de explicar. Agora o h. Vamos identificar qual que é a nossa função h aqui que nós queremos fazer uma derivada parcial. Então, olha só, para funcionar bem cálculo, tu vai ter que decorar bem essas derivadinhas mais básicas. Claro que por isso a gente vai ter que fazer muita aula de cálculo 1, né? Mas já saiba que tu precisa disso. Tu é obrigado a saber isso. Senão não vai conseguir passar em cálculo. Então tá, 1 menos x menos y. Então essa é a nossa função. 1 menos x menos y. Novamente, qual que é a derivada de h aqui se eu estou derivando só em x? Saberia me dizer qual que é a derivada? Posso até tirar o parênteses, ele tanto faz aqui. Você vai fazer só de x, Só contendo x, com... só x varia aqui. Os outros é tudo constante. Vai ser a variada de x vezes 1 menos y. Não. A derivada de constante é zero. Olha lá na tabela que eu te mandei. A primeira derivada, se eu não me engano. Lá na tabela que eu te mandei, a primeira derivada. Não é a primeira. Não tem. Ela é tão básica que não tem. Mas tu tem que lembrar isso. A derivada de constante é zero. A derivada de constante é zero, a derivada de constante é zero, tá bom? Uhum. Por que a derivada de constante é zero? Porque derivada é uma taxa de variação. Pensa dessa forma. Derivada é uma taxa de variação. Para ti, tu só precisa pensar dessa forma. Os matemáticos pensam de uma forma mais profunda, mas tu não precisa disso. Pense só como derivada como uma taxa de variação. Constante não varia, por isso do nome, constante. Uma coisa constante, uma coisa que é sempre a mesma. Se você está buscando a taxa de variação de uma coisa que é constante, você não vai encontrar nada. Porque uma coisa que é constante não varia. Uhum. Então, por isso que a taxa de variação de uma constante é zero. Por isso que a derivada de uma constante é zero. Entendeu a lógica? Uhum. Muito Sim. bem. Então, por isso que a derivada aqui vai ser apenas a derivada do x. Daí você pode estar pensando, esse professor está me enrolando, porque aqui em cima sobrou uma constante. Da mesma forma que na derivada do 2x, sobrou 2. Por que ela não zerou? Bem, porque o x é o que varia. Então, você deriva só o x. Você não deriva a constante. Porque a constante está multiplicando o x. Mas aqui, as constantes estão somando o x. É diferente. Constante somando é diferente de constante multiplicando. Constante somando é diferente de constante multiplicando. Okay? Uhum. A constante está somando, ela some. Derivada. Quando ela está multiplicando, ela fica. Muito bem. São situações diferentes. Então é sempre bom decorar. Então, claro, existe todo um motivo matemático para isso, mas como a gente está vendo a resolução das contas, não adianta eu te explicar. Né? Mas, sim, existem várias propriedades que mostram isso. Então, vamos escrever aqui de forma resumida. Quando a constante está somando algo, ela zera na derivada. Quando a constante está multiplicando algo, ela mantém na derivada. Então, por isso que esse exemplo é tão maravilhoso para entender esses detalhezinhos, tá? Uhum. E por isso que eu estou usando ele para medir o que tu sabe e o que tu não sabe. Muito bem, então agora que a gente tem isto, né, aqui, a gente já pode dizer qual é a derivada, porque uma vez que a derivada é derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal, é só utilizar essa ideia no nosso problema. Olha só. Por isso, para te ajudar a fazer isso, sim, você que vai fazer, uma vez que a conta já está toda feita, né, eu vou deixar isso em miniatura aqui. Ficou miniatura demais isso. Uma miniatura não tão pequena. Acho que aqui está bom já. Bem, você vai dizer qual que é a derivada, então. O g de x, então, manteria. Tipo, ficaria o xy vezes. Você tem que montar o quebra-cabeça. Então vai ser o G', vai Uhum. colocar o G', que é esse, vezes o H, mais o H', que é esse, vezes o G. Ah, beleza. Vai ficar... É só montar, realmente como se fosse um quebra-cabeça.
colocar as peças no lugar. Y vezes menos 1 mais menos 1 vezes XY. É isso? Não, calma. Tá. Ficaria Y vezes parênteses 1 menos X menos Y menos 1 vezes XY. Aí daria pra cortar. Botar 2Y. Corta. Ficaria menos 3Y menos 2x. Vamos ver, parece que você fez tudo certo. Vamos lá. Então, G' este cara aqui. Lembrando, nós estamos buscando a derivada, né? A derivada, aqui no caso, né? A derivada. Opa, não vou deixar tão colorido assim. Del F, del X. Então é o G' vezes o H, que é esse. Então, nessa hora é bom pôr um parênteses, porque o Y tem que multiplicar todo mundo, entendeu? Uhum. Tu fez isso? Sim. Tá bom. Então, tu tá bem de matemática básica. Muita gente erra isso. Vezes este. Olha só que coisa horrorosa. Um sinal do lado do outro, a gente coloca um parênteses também para não bugar. Vezes este aqui. Então, essa é a derivada. Claro, dá para simplificar. Vai ficar igual a y menos y ou menos xy, né? Tanto faz a ordem, a ordem de fatores altera o produto, menos y ao quadrado, menos xy. Então, pelo que me consta, você disse que uma coisa cortava, né? Mas não corta aqui, porque os dois sinais são negativos, eles somam. Mas você não teria que multiplicar por XY no fim? Dá por xy? Ó, volta lá naquela conta. Sim, a última aqui multiplica por xy. Mas é só o Ah, H' só. vezes G. É que tem um Entendi, sinal de entendi, mais, entendi. né? Aqui é um sinal de mais. Sei, tem que separar. Isso, exatamente. Então Olha, ficaria y diga. menos y ao quadrado mais 2xy. Isso. Eu gosto de sempre colocar o de maior grau primeiro, né? Uhum. Menos 2y ao quadrado, menos xy, mais y. Isso aí. Então essa é a derivada em x, beleza? Agora tem que fazer a Uhum. derivada em y, Mesmo passo? mesmo. Bem, olha só, eu gosto de dar aula num método um tanto quanto socrático, assim. Sócrates, ele falava que a gente só aprende quando a gente tenta e percebe o que não sabe, Uhum. ok? Eu sei que nada sei, basicamente. Então, você vai tentar fazer ela desde o começo até o fim agora, tá? Eu vou te dar algumas dicas aqui. Não vou dar dica nenhuma, porque eu já te expliquei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui, vou te mandar. Pode usar como referência, tá? Uhum. Daqui. Eu quero ver se tu consegue fazer sozinha, novamente. Eu tô medindo ainda, tu sabe, tu não sabe. E daí, são 5 minutos para isso. Daqui a 5 minutos eu venho perguntar o que tu fez e o que tu não fez e me manda uma foto do que tu fez, tá bom? Perfeito. Então tá bom. Agora tu tem que derivar em y. X vira uma constante. Boa sorte. Daqui a 5 minutos eu volto. Tipo, eu não fico durante, porque daí você acaba me fazendo pergunta, e daí você acaba não reparando aquilo que você tem que aprender, né? Por conta. Então, é necessário que eu não responda nada durante a tua Ah, não, resolução. tá. Aí eu Beleza. pelo menos vou vendo onde tem Isso, problema. exatamente. Assim a gente aprende bem. Boa sorte. Perfeito.
Pronto, vou te mandar uma foto no WhatsApp. Vamos ver o que você fez. Bem, você identificou as coisinhas, derivou. Muito bem. E supostamente colocou tudo no lugar. Vamos ver aqui. Esse. Derivado, certo? Aquele vezes aquele. Não esquece de estar no mudo, tá, Rafaela? Você tá falando alguma coisa no teu ouvido. Não, tá tudo certo. Mas o outro. Perfeito, derivou certinho. Agora vamos ver se você juntou tudo certinho. Só não botei na ordem que nem você fez, mas. Tá perfeito. Perfeito. É isso aí, então nós temos as duas derivadas. Vou até copiar o que você fez aqui. A derivada do f del f del y, é isso. Muito bem, isso é só o começo, tá? Isso aqui ainda não é o que o problema está pedindo. Está longe ainda de ser o que o problema está pedindo. O problema está pedindo os pontos críticos. A gente encontrou as derivadas. Por meio delas, nós vamos encontrar os pontos críticos. Uma vez que o ponto crítico ele é dado, como eu expliquei lá no desenho, né, pelas retas tangentes de inclinação zero, essas duas aqui, diferente dessa, que a inclinação não é zero, e a equação da reta tangente está associada com a derivada, então a gente tem que pegar a derivada e igualar ela a zero. As duas. O grande já o negócio. A gente iguala as duas ou a gente cada uma iguala a zero? Igualar as duas a zero. Beleza. Cada uma, mas as duas. Beleza? Muito bem, então a gente vai ter um sisteminha de equações aqui para resolver, né? Então, como que a gente vai resolver? Vai da criatividade nossa, né? Porque dá para fazer várias coisas aqui. Por exemplo, tem um resultado trivial aqui, que é o x ser zero e o y ser zero. Perceba que se o x for zero, aqui nessa primeira, o que, que vai acontecer, né? Se O o y x for vai zero, ser vai ser zero. zero igual a zero. Uhum. Então vai estar certo, a equação vai estar certa. O x0 é uma opção. X igual a zero é uma opção, vamos anotá-lo. X igual a zero. Bem, Ah, é aí que você vai meio que chutando, né? Tipo, os valores. isso, tipo isso. Não é bem chute, né? É uma análise aqui. X0 é uma opção. Mas quando o x não for zero, a gente pode simplificar a equação dividindo tudo por x. Então, se eu dividir todo mundo por x aqui, basicamente vai cortar o x aqui. E a gente vai ficar com 1 menos x mais 2y igual a zero. Então, nós temos uma outra possibilidade interessante aqui, que é uma espécie de equação da reta por hora aqui. Isso aqui é uma equação de uma reta. Tá? Vamos tentar buscar algumas soluções que envolvam a outra equação também. Né? Porque a outra equação também me dá uma solução aqui. Ela vai ser verdadeira quando y for zero. A outra tem a mesma lógica, né? Se o y for zero, zero é igual a zero. Então, y0 é uma possibilidade. Mas se eu cortar todo mundo também, cortar todos os y, eu vou ter menos y menos 2x mais 1 igual a zero. Menos y menos 2x mais 1 igual a zero. Então, desconsiderando a possibilidade de x, y, zero, tipo, quando tu está estudando pontos críticos, tu vai ter mais de um ponto crítico às vezes. Um ponto crítico está aqui, x0 e y0, ok? Ponto crítico está aqui, Uhum. x0 e y0. Mas tu pode pensar outros pontos críticos.
Por que eu não posso, quando eu cortei, eu disse isso de desconsiderando x igual a zero? Porque tu não pode dividir por zero, entendeu? Então, para tu estar dividindo todo mundo por x a ponto de tu estar cortando dos dois lados, né? Tu está dividindo aqui por x, dividindo por x dos dois lados. O x não pode ser zero, porque tu não pode dividir por zero, entendeu? Então é um outro ponto crítico que aparece quando x não é zero. Sacou a ideia? Sim. É só uma ideia, assim, tanto avançada aqui. Mas, bem, vai aparecer essa situação. Então, nós temos duas equações interessantes aqui. Né? Quando o x não for zero, nós temos que o x, por exemplo, nessa primeira, ele pode ser dado como 2y menos 1. Se o x for 2y menos 1, então eu posso simplesmente pegar esse valor de 2y menos 1 que eu acabei de obter aqui e jogar novamente na função e ver o que acontece. Eu posso jogar nessa aqui também. Vai dar na mesma. Uhum. Ou eu posso jogar nessa aqui de baixo, aqui, por exemplo, dá na mesma. Eu acho que é mais curtinha para trabalhar. Então, no lugar do x, a gente vai colocar isso. Vou copiar, agora eu vou colocar aqui. Agora eu vou... Se o x é 2y menos 1, né? Então eu vou colocar aqui do ladinho do 2, porque isso aqui é x. Tirei lá de cima isso. Então, eu vou ter aqui, bem, menos y, menos 4y, mais 2, mais 1, igual a zero. Então, nós vamos ter menos 5y, mais 3, igual a zero. Então, o ponto crítico é quando o y é 3 quintos. Tá vendo? Se o y for 3 quintos, quanto é o x? Aí tu volta aqui e descobre. X não era isso? Uhum. Vai Agora tu substituindo coloca até. isso ali. Agora tu substitui ali e coloca um valor de x, entendeu? Uhum. X igual a 2 vezes 3 quintos menos 1. Isso vai ficar igual a 6 quintos 3 menos quintos 1. menos 5 quintos. Então 1 quinto. Porque isso aqui é 5 quintos. 1 é a mesma coisa que 5 quintos. É. 1 é um número sobre ele mesmo, qualquer Sim, número que sim. seja. Então a gente escolhe 5 para poder fazer a subtração mais fácil. Logo, um ponto crítico aqui é 1 quinto para x 3 e quintos para 3 quintos para y, por exemplo. Beleza? Então, bem, temos esses pontos críticos aqui. Primeiro, tem aquele lá do 0, 0, né, que é a solução trivial. Uhum. E é isso. Ok? Deixa eu só fazer um teste aqui no software para ver se não tem mais nenhum que eu estou perdendo, porque às vezes a gente perde ponto crítico, sabe? Esquece. Você usa o R? Não, uso o Wolfram. O R é mais para estatística, né? O que usa para Os cálculo. professores variam muito, mas tem uns professores de cálculo que usam Python para resolver. É Ah, 2 sim, sim. segundos. Mas o meu não. O meu é tudo na mão e bem. É que Tipo, ele tira ponto se você ele, não desenvolver bem a questão. Então, o Python ele tem que ter tudo programinha lá e tal, né? Tipo, as linhas de comando e tal. O Wolfram não, é. ele interpreta para ti algumas coisas. Tipo, que eu obtive aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Curiosamente não está mostrando os pontos que eu obtive, ó. E, um terço, e. Acho que você tá compartilhando a tela Não, eu do. não estou mostrando. É que eu tô vendo aqui se o Wolfram tá entendendo o que eu tô pedindo. Ó, vou te mostrar aqui. Agora sim. Curiosamente ele não encontrou aquele ponto que a gente encontrou. O 0, 0 ele encontrou. Ele encontrou todos esses pontos aqui. 0, 0, 0 e 1. E um terço e um terço. Não sei como é que ele fez isso aqui. Porque pela derivada não foi obtive. Bem, o 0, 0 eu obtive pela derivada. Mas esse 0 e 1 e 1 e 0, não entendi por que. Talvez a gente fez alguma coisa errada nos terços. Bem, talvez eu escrevi errado a equação aqui. Talvez se eu colocar z igual. Deixa eu ver. É tipo a f de xy, né? Mas depois ele entende também. Não, pior que não.
Esse negócio de ponto máximo e mínimo é um saco quando ele não dá o coeficiente de Lagrange lá, quando ele não dá restrição. Muito chato. E é difícil pegar, cara. Falta ainda para chegar em Lagrange. É difícil pegar os pontos direito. Você faz um monte. Tipo, a nossa derivada tá certa, não tem erro. Mas eu não tô vendo erro nenhum. A mim tá certa a derivada. Mas por que? A gente errou em terços aqui, mas não no terço certo, né? Será que a gente errou numa conta aqui? Talvez. Não Mas pode a teoria ser. tá certa, né? Tipo, A pra ir teoria tá nessa. certa. Isso aí, com certeza. E aqui eu substituí o x, que era 2. Você fez faculdade de matemática? Não, física. Nossa, haja vontade, hein? É bom, é bom. Eu passei pra lá. Tá dando 3 quintos, não tô dando um terço. Onde que ele achou esse um terço, mano? Não tô vendo, cara. Sinceramente, não estou vendo. Um terço. Se a gente jogar um terço aqui, vamos ver o que acontece. Vai ficar um terço, menos um nono, mais 2 nonos, igual a zero. É verdade? Porque vai ficar menos um nono. Um terço menos um nono. Sei lá, esse um terço não tá batendo com as nossas derivadas parciais, não. Talvez a gente errou mais pra cima. Talvez eu errei naquela conta de. Será? Mas eu evito a conta, tava tudo certo. A derivada, qual que é a nossa Ó, resposta? no Gzinho, Hzinho, não sei o que. Volta lá pra cima. Quando você me mandou fazer computando o x, o y, quer dizer, eu só inverti. Então, o g de y é igual a xy, o gzinho de y é igual a x, porque antes era y, o h de y é 1 menos x menos y, e o hzinho de y é A menos 1. conta tá certa? É? A conta tá Eu certa, achei não que. tem erro. Não sei, esses pontos ali do software tá meio esquisito. Bem, vamos ignorar por hora os pontos do software para terminar nossa conta, tá? Senão a gente vai Sim. ficar se enrolando. Mas o processo é esse: deriva igual a zero, faz uma lógicazinha. Temos esses pontos aqui. Ignoremos solenemente uma coisa aí. Eu não sei o que pode ser no momento, mas eventualmente eu descubro. Então, agora, como é que a gente resolve para saber se esse ponto crítico, se esses pontos que a gente obteve aqui são pontos de máximo, são pontos de mínimos ou são pontos de Sela? A gente vai ter que fazer a matriz hessiana, tá bom? Já ouviu falar da matriz hessiana? Lei de Hess, não é? Lei do quê? De Hess. Eu não conheço por esse nome. É. É que em inglês fica tudo zoado, juro. Então, vai Muito na sua provavelmente. que. Deve ser isso, então. Bem, a matriz hessiana ela tem uma regra, tá? E eu vou te mostrar a regra aqui e vou te mandar ela no WhatsApp depois. Deixa eu te mostrar a regra, ela tá bem bonitinha aqui no meu livro. Olha só. Vou lá para você ver. Então, essa regra aqui. Essa é a matriz hessiana. Nessa tua lei de Hess aí tinha uma matriz? Sim. Então a gente está falando da mesma coisa. Beleza. Então, aqui a gente descobre qual que é o ponto. Bem, se o ponto crítico que nós encontramos é um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto de Sela. Essa técnica ela é muito chata e muito demorada para fazer isso. Quando a gente tem uma restrição, que normalmente é o caso na administração, não é na física nem na matemática, é na administração. Uhum. É muito melhor de resolver. Porque a restrição ela te permite não resolver a matriz hessiana. É um método muito mais rápido. Né? Então, aqui, note que para obter, então, a informação se é um ponto de máximo ou mínimo, ou Sela, a gente tem que fazer a derivada segunda, olha só. Derivada segunda, derivada segunda, derivada segunda. Tem que derivar novamente as nossas funções. Okay?
Como que faz Então, isso? Você é bota o só resultado e faz de novo? é isso, é só pegar a derivada, por exemplo, a derivada que eu encontrei aqui. Deixa eu pegar ela, essa. Se eu quiser a derivada segunda em x, é só derivar de novo em x. Então, qual que é a derivada de novo em x? Todos esses y que tem aí são constantes. Logo, vai ficar simplesmente menos 2y. Ok? E a tua derivada que você encontrou aqui é de y. Aqui. Vou por ela aqui de cima. Agora, os x são todos constantes. Logo, a derivada segunda em y é igual a 2x. Porque todos esses x ali são constantes. Então, esse zero na hora que eu derivo, esse zero na hora que eu derivo, e aqui tu vai derivar só o y. Então, a derivada Uhum. de y é 1, vai te dar só 2x. Entendeu? Isso quando é igual a zero, né? E aí se fosse o... Não, isso é para derivar de novo. Não precisava ter esse zero aqui. Não, não. Quando você deriva de novo, você coloca os resultados da primeira... Os pontos que a gente tinha Não, eu encontrado. só estou derivando. Ah, Depois eu entendi. vou colocar os resultados. Não preciso dos Uhum, pontos para derivar a segunda. É só derivar. entendi. Isso. Então, agora tá ficando muito cheio de coisa já esse arquivo. Depois vai bugar no teu WhatsApp, eu acho. Bem, tem uma derivada no meio da matriz, olha só. Tá vendo? Essa derivada aqui? Ela é uma Uhum, chamada derivada mista. Ela faz o seguinte: tu derivou, por exemplo, essa aqui em y, agora tu deriva em x. Ok? Essa aqui não é a uhum, derivada em y da função, agora a gente tem que derivar em x ela, para pegar essa derivada mista. E o mais legal é o seguinte: a derivada mista é sempre igual, independente da ordem que tu faz. Então, se derivar primeiro em y e depois em x, ou primeiro em x e depois em y, vai dar a mesma tanto resposta. faz. Uhum, Tanto faz. Então, por isso que aqui a gente derivando em x vai ficar 1 menos 2x mais 2y. 1 menos 2x mais 2y. Ok? uhum. Então, a nossa matriz nesse ano está aí. Cara, a pessoa pegou pesado nessa questão, porque é uma matrizinha que ficou feia. Feião. Minha professora é filho da puta master. Pra ver que é assim. O que não tem nada a ver com a tua área em especial, né? Porque você mal vai ver isso, assim, você já vai ver as coisas Acho que meio de estranhas. tudo, o que mais a gente vai usar é Lagrange. É, isso sim. Então, isso aqui, uma vez que tu tem Lagrange, tu não precisa fazer. Não Uhum. precisa mesmo fazer. Então, vou pegar o tamanho certo, porque ela é tão bonitinho. Aí você substitui na matriz e vai Isso. multiplicar. E agora aqui vem uma lista. Eu O vou pegar problema minhas provas de principal cálculo 1 que tinha tudo isso, juro. tinha, né? Eu sei, eu fiz muita atividade de cálculo pro pessoal da FGV. Mas não foi pra Júlia, não. Era uma outra menina o nome, eu acho. Não era a Júlia, não sei. Era uma guria que trabalhava no Banco do Brasil, essa tua amiga? Não sei se ela fazia estágio. Tinha a Clara também, não sei se ela fez com Caixa, você. trabalhava na Caixa, sei lá. Clara? Pô, não sei, mas Pode esses ser no nomes. Safra? Não, era num banco público. Então, se bem que eu acho que eu vi um e-mail de Safra, talvez fosse. Claro, eu peguei tanta gente da FGV no semestre passado, eu já até decorei já as atividades. Só que elas eram em português, isso que eu tô achando estranho. É que tem um curso de administração que é em inglês. E aí é o que eu faço. E aí é só traduzido, assim, não tem muita. Aham. Bem, aqui está a nossa matrizona e tem um outro detalhe também que é este termo aqui. Ele é simplesmente o primeiro termo da matriz, tá vendo? Uhum. Então esse tetão aqui é o primeiro termo da matriz. Que é este mano aqui. Então agora sim, você pega os pontos e joga na matriz. Tá? Uhum. Bem, como isso aqui é um determinante, talvez já seja interessante escrever qual é a expressão determinante. Que tu vai usar o determinante, né? Eu não sei se tu lembra o que é um determinante de uma matriz, tu lembra? Tem que multiplicar em. Eu lembro como calcula a matriz, não lembro muito bem. Não lembra o determinante?
Bem, o determinante é simplesmente a multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, essa é a diagonal principal. Então, nós vamos pegar isso vezes isso. É isso, menos o outro vezes. Menos o outro ao quadrado, basicamente, porque os dois são iguais. Uhum. Então, vai ficar menos 4xy. 2 vezes 2 é 4, né? Menos 4xy. Menos essa paradations toda aqui. E, em especial, a hora que a gente abre essa paradations toda, cara, não vai ter espaço mesmo, velho. Olha só que questão maluca. Bem interessante, ó. A hora que a gente abre isso aqui tudo, a gente vai ver que vai aparecer dali, por trinômio quadrado perfeito, posso fazer de cabeça, vai ficar 1 ao quadrado. Ah, não, é 3 termos. Nossa, para abrir aquilo ali vai ser um inferno na Terra. Nossa! Piedade, piedade. Eu vou deixar aqui, tá? Vou deixar De desse jeito qual. De e jogar os qual. números. Vamos jogar 0, 0 aqui. Era de uma prova que você pegou? Eu posso pegar a Sim. resolução. Ó, mas vamos deixar para depois, né? Que tá falando 2 minutos para acabar a aula. Vamos terminar aqui do jeito que tá. Bora. Então, se eu jogar 0 no x e no y, a gente vai reparar que vai aparecer menos 1 no delta. Tá? Vai aparecer menos 1. Que vai zerar tudo aqui. Eu tô pegando o ponto 0, 0, tá? Que é um dos pontos críticos que a gente achou. Esse estava lá no site também. Então, vai dar menos 1. Delta deu menos 1. E agora o tetão? O tetão, ele é o cara aqui. Se o y for 0, o tetão é 0. Então, quando eu tenho delta menos 1 e tetão 0, qual que é a resposta? De acordo com a regra, delta menos 1 é delta negativo, tá vendo? A função tem um ponto de sela. Então, o tetão nem entra aqui. Só o fato de seu delta ser negativo é um ponto de sela. Beleza? Então, esse aqui é sela. Como que é sela em inglês? Peraí. Saddle. É o saddle point. Tá, beleza. Eu tinha que identificar isso nas provas. Agora vamos pôr o outro ponto, que era aquele ponto zoadinho lá. Que era o menos 1/5 e 3/5. Então, menos 1/5 e 3/5. Vamos ver. Menos 1/5 vezes 3/5. E aqui, menos 1/5. Meu, pensa uma questão dessa na prova, hein? Exato, são tipo 6 questões assim, em 1h30. Estou com pena de você, sendo bem sincero. Você faz um curso para não ter matemática, acaba tendo, né? Nossa, eu me fodo em matemática. O Mas resto eu tudo me dou bem. bem, mas. Até finanças eu prefiro do que Você cálculo. faz economia? Não, ADM mesmo. Ah, administração. Mas. Então aqui vai ficar 6/5 e aqui 2/5. Isso dá 7/5. 7/5 mais 5/5 dá 12/5. Então menos 12/5. Só que é ao quadrado, né? É 12/5 ao quadrado. Isso aqui vai ficar Não dá delta igual. pra reduzir os dois primeiro? Não, vai ter que fazer ao quadrado, né? Então vai ficar tipo um númerozão, 144 por 25. O que vai dar um delta negativo. Então, novamente é um ponto de sela. Beleza? Então, se eu não errei nenhuma conta, pode ser que eu tenha errado, mas a teoria é essa. Tá bom? Na próxima aula a gente pode ver a teoria do cálculo lá, derivadas, regras de derivação, depois ir passar então para o cálculo 2, que já são essas técnicas mais avançadas, tá? Então tá bom. Beleza. Eu vou te enviar tudo que a gente fez aqui e quando eu postar o vídeo no YouTube, eu já te mando o link também, tá bom? Perfeito. Se conseguir me mandar essa apostila, eu já faço uns exercícios no Vou final de mandar a semana. apostilinha também. E a gente já começa semana que vem. Show de boelas. Então tá bom. Até a semana que vem. Falou! Até. Perfeito. Valeu.